A paz do Senhor. Eu quero, nesta segunda-feira, aqui mais uma vez, comentar a leitura diária que está na lição de número 6, que fala sobre conselhos gerais. E a leitura diária desta segunda-feira, ela está em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41. A leitura diária diz assim: o crente precisa orar e vigiar para não cair em tentação. Eu quero fazer a leitura nesse texto por completo para a gente poder falar aqui uma rápida palavra para a meditação dos irmãos, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nesse texto, nós encontramos 3 assuntos que nós precisamos observar, que é a vigilância, que é a oração e a tentação. Eu quero aqui começar falando sobre a tentação. Existem algumas verdades a falar sobre a tentação, que todo homem que vive nessa terra, ou que já viveu, ou que ainda vai viver, encarará essa realidade, que é sobre a tentação. Algumas verdades que nós temos que observar acerca da tentação, dentro do contexto bíblico, é saber discernir quem são os agentes da tentação. Quem são os agentes tentadores que faz o homem cair? Bom, eu quero começar a falar sobre o primeiro, que eu vejo que, dentre os 3 que eu quero colocar aqui, o primeiro é o próprio homem. O próprio homem, ele é um dos agentes que é o tentador de si mesmo. Nós observamos em Romanos, no capítulo de número 7, e no versículo de número 17 a seguir, diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, no próprio homem, quer dizer, na sua carne já há um agente para induzir a tentação. Um outro agente que eu quero colocar, o mundo. O mundo, ele é um agente também tentador. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15, nós vamos fazer essa leitura, pois é importante a gente comentarmos acerca disso, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o sistema do mundo, não estou falando aqui do globo terrestre, mas do sistema que hoje opera, também é um agente que leva o homem à tentação, que faz o homem cair. E o outro agente, a gente não precisa de algum contexto bíblico, porque todos nós sabemos que é o próprio diabo e todo o seu exército que trabalha junto com ele. Então nós precisamos ter esse discernimento para saber de onde está vindo a origem da tentação. Bem sabendo isto,
agora nós temos o discernimento, nós vamos de novo para a leitura de Mateus, que fala sobre a vigilância e a oração, que são o quê? A maneira de o homem conseguir se livrar da tentação. Observe que aqui a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a vigilância e a oração são o quê? A maneira que o homem consegue se livrar da tentação. Observe que primeiro vem vigilância, depois oração. As duas coisas aqui, elas estão em conjunto. Não adianta o homem somente vigiar e não orar. Pois tal este pode saber a origem da tentação, saber aonde ele está sendo tentado, mas não ter a capacidade de se livrar da tentação. A Bíblia diz que se o homem se achegar a Deus, Deus se achega a ele. E que se o homem sujeitar-se a Deus, o diabo foge dele. Então aqui nós vemos duas situações que impedem o homem, que na verdade ajuda o homem a livrar da tentação, que é a vigilância e a oração. A oração, logicamente, é a maneira de nós nos aproximar de Deus, receber de Deus graça, receber de Deus poder, receber de Deus capacidade para que a gente venha se livrar da tentação. Pois na oração mesmo do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ali está uma observação a nós orarmos para que Deus nos livre da tentação. Meus amados, que você possa vigiar, e não somente vigiar, mas orar a Deus, apresentar a Deus a sua tentação, que com certeza Ele livrará você e livrará a todos nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.